B e C. Sejam todos bem-vindos por mais um vídeo no canal YouTube. Vamos continuar falando sobre função. Veja bem, função do primeiro grau. Por que é função do primeiro grau? Porque nós vamos aprender que a função é uma equação. Então, como eu falei na aula passada, a única diferença que tem a função da equação é que o meu y está isolado. Ou seja, ó, y é igual a 2x. Então, quando o y estiver isolado, nós estamos falando o quê? De uma função. Muitos podem estar se perguntando, mas por que é f de x? Função de x. Essas duas maneiras estão certas. Se eu colocar y igual a 2x, é uma função. Se eu colocar f de x igual a 2x, é uma função também. A função nada mais é, gente, do que a equação. É uma expressão. Só que a única diferença da equação, para você identificar, é que o meu y vai estar isolado. Então, para existir a função, ela precisa da equação. E qual que é a diferença? É que o meu y está isolado. Na função, o meu y está isolado. E na equação é normal. Mas no y, na função, o y está o quê? Isolado. Então, assim que você vai identificar. Quando o y estiver isolado, quando for f de x também está certo. Então, das duas maneiras, nós estamos falando o quê? Da função. Então, função do primeiro grau. Como eu falei na aula passada, a função são duas grandezas, x e y, que pode variar de modo interdependentes. Ou seja, existe uma variação. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso aí. Veja bem, eu resolvi colocar gasolina no meu carro. Daí eu vou até o posto e coloco 1 litro por R$4. Depois eu penso melhor e coloco 2 litros por R$8. E depois 3 litros vai dar o quê? R$12. Então o que aconteceu aqui nessa tabela? Vamos imaginar. Veja bem, o que a gente pode imaginar? O preço ele vai variar em função da quantidade de litros de gasolina que eu vou colocar no meu carro. Então, o preço ele vai variar em função da quantidade de litros que nós vamos colocar no carro. Ou seja, vai depender muito dessa variação. Então, isso seria o que? Uma função. A função de todos os dias, a função está presente no dia a dia de vocês. Em qualquer coisa que você for comprar, você pode montar uma tabela, tá? E ver essa variação. A função, ela tem uma nomenclatura, ou seja, ela tem a forma abreviada. Qual que é a forma abreviada? F de x igual a x mais b, com o a, b que pertence aos reais e o a diferente de zero. Veja bem, ó, f de x, eu substituí essa forma abreviada aqui, ou seja, a estrutura aqui, por uma equação. Veja bem, eu peguei lá 2x mais 6. Lembra que eu falei para vocês que a função tem a presença da equação do primeiro grau? Lembra que eu falei para vocês? Ó, tá aqui a prova. A matemática, ela é o quê? Comprovada, ela é exata. Então, essa seria o quê? A nomenclatura da função do primeiro grau. Ou seja, a minha equação está presente na função do primeiro grau. Onde A é 2, ó, o A é 2, o B é 6. O A, eu vou dar um nome para o A. O A é coeficiente angular. Sempre vai ser na função do primeiro grau. O A seria o quê? O coeficiente angular. O B seria o coeficiente linear. O que é linear, gente? É quando nós falamos em linha reta. Ou seja, o gráfico da função do primeiro grau, ela é uma reta. Sempre vai ser uma reta, então linha. Então linear vem de linha. Então esse é o nome dos coeficientes que eu estou dando para a equação. Outra coisa que eu quero falar para vocês. A função, ela é crescente quando o A for maior que zero. Como isso? O meu A, veja bem, esse 2, ele não é positivo? Tá? Eu não estou vendo nenhum sinal aqui, mas eu sei que ele é positivo. Então, não precisa ter o sinal, né? Eu sei que ele é positivo. Então, quando o A for maior que zero, o 2, se eu colocar 2, ele não é maior que zero? Então, toda vez que acontecer isso, a função é o quê? Crescente. É só você olhar no 2 aqui, se ele estiver positivo, a função é o quê? Crescente. E
gráfico, como que vai ficar? Ó, pode ver que os valores estão o quê? Aumentando. Aumentando x, né? Os valores de x aumenta nos valores de y, ou seja, ó, tá aumentando. O meu gráfico, a reta, tá aumentando, tá? Então a função é decrescente. Quando A for maior que zero, quando eu olhar aqui no 2 e for positivo, a minha função é o quê? Crescente. Depois vem a função decrescente. O próprio nome já está dizendo, a minha função vai decrescer. Ou seja, o A menor que zero. Como que eu identifico isso aí? Quando o A for menor que zero, ou seja, se tivesse menos 2x, a minha função seria o quê? Crescente. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Tá bem apagado. Menos 2x mais 6. Ó. Veja bem, eu vou olhar aqui no coeficiente angular aqui, ó. Não tá menos? Então, minha função é o quê? Decrescente. É só olhar no coeficiente angular. Que daí vocês já vão ver, né, a diferença entre função crescente e decrescente. Ó, o meu gráfico vai ser o quê? Olha, dá pra ver que a função é o quê? Decrescente, ó, decrescente, tá? Então, essa função ela é decrescente. Olhando aqui no gráfico, você já percebe isso, tá? Tem como também nós fazermos o exercício e montar e vocês vão ver também. Mas olhando aqui no coeficiente angular, vocês já vão ver. E é comprovado aqui quando a gente for colocar no gráfico, né? Os valores, daí vocês vão perceber melhor. Então, por hoje é só essa aula mesmo. Próxima aula a gente continua.